Todo mundo na região de Hokkaido conhecia a história da boneca Okiku, mas poucas pessoas sabiam como tudo realmente começou. Para a maioria, era apenas mais uma lenda japonesa. Algo contado em noites de chuva ou em fogueiras de verão, acompanhado de risadas nervosas. Mas para quem viveu aquilo não havia riso possível. Havia memória e havia medo. A história sempre começa do mesmo jeito. Um presente inocente, uma criança feliz, uma boneca com olhos grandes e corpo rígido de porcelana. Só que o que veio depois nunca pareceu tão inocente assim. Em 1918, a família Suzuki caminhava pela rua principal de Sapporo quando viu um conjunto de artesãos exibindo brinquedos tradicionais. A pequena Okiku, de apenas 3 anos, ficou encantada com uma boneca de kimono vermelho. Era delicada, com cabelos pretos lisos caindo nos ombros e um rosto calmo, quase sério. O pai, feliz com o brilho nos olhos da filha, comprou a boneca sem pensar 2 vezes. Nos dias seguintes, Okiku não largava o brinquedo. Era como se tivesse encontrado um pedaço de si mesma ali. A mãe achou fofo. O pai achou natural. Nada parecia fora do comum. Até que a febre apareceu. Foi de repente. Uma tosse leve virou um mal-estar profundo. Em poucos dias, Okiku estava deitada, fraca demais até para segurar a boneca que tanto amava. A família fez o possível, chamou médicos, rezou, preparou chás. Nada adiantou. A criança morreu antes do fim do inverno. O silêncio da casa se tornou um peso que ninguém conseguia suportar. Boneca foi colocada no altar da família, ao lado da foto da menina. Uma forma de carinho, uma forma de lembrar. Mas conforme os dias passavam, algo começou a mudar. O primeiro a notar foi o irmão mais velho. Ele percebeu que o cabelo da boneca parecia diferente. Antes terminava bem acima dos ombros, mas agora tocava a base do kimono. Ele não comentou. Achou que estava imaginando. O luto fazia isso com as pessoas. Mas na semana seguinte, o pai viu o mesmo. E no mês seguinte, o cabelo já roçava na mesa onde o altar ficava. Nenhuma explicação fazia sentido. Ninguém trocou a boneca. Ninguém cortou ou colou fios. E mesmo assim, ela continuava mudando. A mãe, tomada pela saudade, começou a acreditar que aquilo era um sinal. Que a alma da filha estava ali, buscando afeto, buscando lembrança. A ideia assustava o resto da família, mas ela se agarrava a isso como quem segura a última corda antes de cair. Com o passar do tempo, pequenas coisas começaram a acontecer dentro de casa. Coisas sutis, coisas que só alguém atento perceberia. No início, eram leves toques no tatame à noite. Passos pequenos, quase infantis, que se moviam sempre até o altar. Depois, o som mudou. Ficou mais lento, mais arrastado, como se algo pesado estivesse acompanhando os passos imaginários, sempre parando diante da boneca. Certa noite, o pai acordou com a sensação de que alguém estava ao lado da cama. Ele se virou devagar, sem coragem de olhar direto. No canto do quarto, viu a silhueta de algo pequeno, imóvel, observando. Não viu rosto, não viu forma clara, mas viu o brilho de algo, algo que parecia refletir a pouca luz da lua. Ele fechou os olhos e ficou assim até amanhecer. As visitas começaram a notar o ambiente estranho na casa. Algumas comentavam sobre o ar frio próximo ao altar. Outras diziam sentir como se alguém estivesse sempre olhando por trás do ombro. Mas ninguém falava nada em voz alta. Era falta de respeito questionar o sagrado de uma família em luto. Quando a situação se tornou insuportável, a família procurou ajuda no templo budista local. O monge mais velho ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem julgar. Depois pediu para ver a boneca. Quando ele chegou na casa, ficou parado em frente ao altar por vários minutos. Não tocou em nada, não disse nada, apenas observou o cabelo, agora longo demais para parecer normal, e os olhos de vidro que pareciam acompanhar quem passava pelo cômodo. Depois de um tempo, o monge pediu que a boneca fosse levada ao templo. A família, embora relutante, concordou. Não aguentava mais viver com algo que deixava todos inquietos.
No templo, a boneca foi colocada em uma pequena sala de madeira. Os monges começaram a rezar diariamente, tentando acalmar a presença que sentiam ali. Mas nada parecia resolver. Ao contrário, a boneca parecia reagir. O cabelo continuou crescendo. Agora, com pequenas ondulações nas pontas, como cabelo humano. E conforme os meses passavam, os fios ficavam mais grossos, mais densos. Um dos monges, o mais jovem, jurava que a expressão da boneca mudava durante a noite. Às vezes, a boca parecia levemente aberta. Outras vezes, os olhos estavam mais fechados. Ele evitava olhar por muito tempo. Tinha medo de perceber mudanças enquanto observava. Certa madrugada, ele ouviu algo que jamais esqueceu. Um choro baixo, infantil, vinha da sala da boneca. Mas não era um choro comum. Era espaçado, contido, como se alguém tentasse chorar sem ser ouvido. O monge pensou em entrar, mas algo o segurou. Um instinto profundo, quase ancestral, dizendo que aquilo não era apenas tristeza, era pedido, e pedido de algo que não deveria ser atendido. As semanas seguintes trouxeram relatos diferentes entre os monges. Um dizia sentir a boneca virar a cabeça quando ele estava de costas. Outro afirmava ver o cabelo crescer perceptivelmente de um dia para o outro, e o monge mais velho, sempre silencioso, começou a evitar passar pela sala durante a noite. Nenhum deles abandonou o templo, mas todos começaram a viver com aquele peso constante, como se a boneca estivesse sempre à espera de algo. Uma tarde, um estudioso local visitou o templo. Era um pesquisador de folclore, curioso pela história que circulava pela cidade. Ele pediu para ver a boneca e os monges autorizaram com certa hesitação. Quando entrou na sala, ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois, pediu permissão para examinar os fios de cabelo. Um dos monges trouxe uma pequena tesoura. O pesquisador cortou uma mecha, colocou em um frasco e levou para análise. No dia seguinte, voltou ao templo pálido. O resultado era claro. O cabelo não era sintético, nem feito de fibras comuns. Era humano, de uma criança. Os monges tentaram cortar mais, mas cada fio cortado voltava ao comprimento original em poucos dias. Como se a boneca crescesse de novo, devolvendo a forma que tinha antes. O monge mais velho decidiu que a boneca deveria permanecer ali, sob oração constante. Não para expulsar o espírito, mas para mantê-lo calmo. Ele acreditava que a alma da criança, perdida e confusa, tinha se fixado no objeto por estar ligada demais ao amor e à dor de sua vida curta. Ele também acreditava que tirá-la dali poderia ser perigoso, não por maldade da própria Okiku, mas porque espíritos presos à terra se tornam instáveis, imprevisíveis, desesperados. Enquanto isso, a família Suzuki tentava seguir em frente. Não foi fácil. Eles sentiam como se uma parte de Okiku estivesse longe demais e, ao mesmo tempo, perto demais. A mãe visitava o templo todas as semanas. Levava flores, deixava doces, tocava o vidro da sala com carinho. Dizia que sentia a filha ali, que a presença era real. Às vezes, quando ela chegava muito cedo, achava a porta da sala entreaberta. Nenhum monge admitia ter deixado assim. E em alguns dias, encontrava pequenas pegadas de poeira na madeira. Como se uma criança tivesse passado por ali, curiosa, solitária, procurando por alguém familiar. Entre os monges, começaram a surgir relatos de outro tipo. Relatos onde a boneca parecia chamar atenção. Um deles, durante a limpeza, disse que ouviu alguém chamando o nome Okiku atrás de si. Achou que era outro monge brincando, mas quando virou, a sala estava vazia, e a boneca, segundos antes virada para o altar, agora parecia olhar para a porta. Outro monge disse que sentiu seu manto ser puxado levemente enquanto rezava, como se uma mão pequena estivesse tentando chamá-lo para perto. E, em outra noite, o monge mais jovem entrou na sala e encontrou o cabelo da boneca espalhado pelo tatame, como se tivesse sido penteado recentemente. Os monges tentavam racionalizar. O templo era velho e a mente humana pregava peças.
Mas era difícil ignorar o conjunto de coisas que acontecia, sempre ao redor daquele objeto silencioso. Com o passar dos anos, a história da boneca se espalhou. Pessoas viajavam de longe para ver Okiku. Algumas vinham por curiosidade, outras por devoção. Muitas saíam emocionadas, algumas saíam apavoradas, mas todas saíam mudadas. A boneca continuava lá, o cabelo continuava crescendo, e a sensação de presença nunca desapareceu. O monge mais velho morreu com quase 100 anos e pouco antes de partir, chamou o jovem monge, agora adulto, e disse algo que ele carrega até hoje. Não tenha medo dela. Ela não procura fazer mal. Ela procura não ser esquecida. Com o tempo, eventos mais estranhos começaram a ocorrer. Uma luz fraca atravessava a porta da sala em algumas madrugadas, como se alguém acendesse uma vela dentro. Mas, quando os monges abriam, tudo estava escuro e em ordem. Em dias de chuva forte, a temperatura na sala caía mais do que em qualquer outro cômodo, e quem entrava sempre sentia um arrepio leve, semelhante ao toque de uma criança pegando na mão de alguém que confia. Hoje, mais de um século depois, a boneca continua no mesmo templo. O cabelo já passa do peito e os monges cortam periodicamente para estudo e conservação. Mesmo assim, cresce novamente, sempre da mesma forma, liso, negro, infantil. Quem visita o local diz que a boneca parece observá-los, não de forma ameaçadora, mas de um jeito que lembra alguém preso entre dois mundos, alguém que sabe que o tempo não anda igual para ela, alguém que ainda espera a família voltar para buscá-la. O templo mantém a boneca em uma caixa de madeira com vidro reforçado, não por medo, mas por preservação. Os monges dizem sentir uma energia tranquila ao redor dela, uma mistura de saudade e inocência, e recomendam respeito, silêncio e sinceridade ao entrar. Algumas pessoas afirmam ouvir passos leves atrás de si quando se aproximam. Outras dizem sentir o cheiro suave de flores antigas, típicas dos altares do período Taisho. E há quem jure que, ao se concentrar nos olhos da boneca, vê um reflexo que não deveria estar ali, algo que se move devagar, com uma calma que não pertence ao mundo dos vivos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, duvida que há algo de humano naquela boneca, algo que permanece, algo que observa, algo que sente e algo que nunca foi embora. Se a alma da pequena Okiku continua ali, ninguém pode afirmar com certeza. Para alguns, ela está em paz. Para outros, está presa. Mas para todos os que conhecem a história de perto, uma coisa é clara: a boneca não está vazia. E nunca mais estará.